Estados Unidos retiram visto de médico brasileiro que comemorou o assassinato de Kirk. E também vamos ver que nos Estados Unidos celebrar a morte de Kirk também está provocando demissões em massa ali nos Estados Unidos. Vocês sabem que depois dessa ocorrida, né, dessa tragédia que houve ali com o Charlie Kirk, muita coisa tem mudado. A morte do Kirk vai causar aliás, já está causando, né, uma mudança a nível de mundo, porque ele era um cara que se posicionava e foi um cara que foi morto por explanar suas ideias de forma pacífica. E a morte dele trouxe um simbolismo muito grande para o que muitas pessoas ainda dizem ter, chamar, né, de liberdade de expressão. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe like. Não se esqueça que a gente pode ver aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Então, só para poder fazer um adendo, né, complementando o que eu falei no vídeo do Peninha, que eu coloquei ontem, vou estar colocando aqui, caso você não tenha visto, que na verdade, esse problema da liberdade de expressão é que as pessoas acham que falar o que quiser na internet tem a ver também com você comemorar o assassinato de uma pessoa. Você tá entendendo? Isso aí é muito bizarro e mostra como as pessoas estão perdendo o bom senso com o passar dos anos. O advento da internet trouxe muitas coisas. Uma delas foi descortinar esse pessoal que tinha essa maldade enrustida dentro de si e tá colocando holofotes nessa mesma maldade. E tem muitas delas que estão sendo prejudicadas por conta disso, e eu mesmo apoio um cara desse que comemora a morte de uma pessoa desse jeito. Eu sei que tem gente que gosta assim, era bom que fulano de tal, o político tal morresse, porque eu não gosto de político e tal, então, ok, essa é a sua liberdade, a sua liberdade, você pode realmente pensar da forma que você quiser, querer, tudo mais, mas é muito diferente você estar celebrando algo assim na internet, e o principal, você estar celebrando um assassinato, cara, isso é muito pesado. Isso é ruim, isso é mal do ponto de vista lógico. E aqui a gente vai ver que os Estados Unidos retiraram o visto desse médico brasileiro que comemorou, essa é a palavra, comemorou o assassinato do Kirk. Aqui, ó. Segundo o vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, a perda do visto será definitiva. E parece que o Christopher Landau foi fazer isso pessoalmente, tá? O governo dos Estados Unidos revogou o visto do neurocirurgião brasileiro Ricardo Barbosa após ele comemorar o assassinato do ativista Charlie Kirk. Segundo o vice-secretário do Estado americano, Christopher Landau, a perda do visto será definitiva. Né? De todo o conteúdo online depravado que já vi, este talvez seja o mais assustador. Este é um neurocirurgião do Brasil. Ele não apenas elogia o assassinato de Kirk por sua pontaria impecável, mas também com precisão cirúrgica específica, né? Coluna cervical, que ele colocou aqui. Este é um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates, escreveu Landau ao anunciar a medida do X. O juramento de Hipócrates é aquele que fala assim que onde vai entrar na casa das pessoas, fazer o bem, independente de qualquer coisa. Um juramento que os médicos fazem quando estão concluindo ali a sua graduação. E aqui ele deixa essa pergunta irônica. Esse cara, esse neurocirurgião foi o que fez o juramento de Hipócrates, um cara que se comprometeu em ajudar as pessoas livremente, foi esse mesmo cara. Então, assim, realmente é um absurdo, né? Landau questionou ainda se autoridades brasileiras se interessariam por um profissional que deseja publicamente a morte de pessoas com opiniões políticas divergentes. Aí é que tá. Imagina, a primeira coisa que passa na cabeça é, poxa, será que eu ser operado por esse cara, ele vai perguntar se eu voto em Lula ou em Bolsonaro, se eu me posiciono para a esquerda ou para a direita? Isso aí é que é o questionamento do Christopher Landau. E tá mais do que certo. Um cara desse, isso aqui ó, é absurdo, pô. Ó, vou abrir aqui a postagem dele. Ele vai falar aqui, ó. Um salve a este companheiro de mira impecável na coluna cervical. Veja só como é que isso aqui é absurdo, né? Aí aqui o post original, né? Ele diz assim, ó, que diabos está acontecendo no Brasil? Ainda não consigo acreditar que um neurocirurgião esteja fazendo os comentários públicos como este, né? Aí aqui, isso aqui ocasionou um outro movimento, né? Mas antes disso, a gente vai ver aqui, ó. O caso do neurocirurgião que celebrou a morte de um inocente é tão
grave que chamou a atenção até do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau. Até o momento, o médico perdeu seu visto americano, um de seus empregos, e será investigado pelo disciplinamento pelo Conselho Regional de Medicina. Em qualquer país civilizado, seu comentário também resultaria no fim da possibilidade de exercer a medicina. É que se espera de que aconteça. Esse indivíduo demonstrou não possuir as condições éticas necessárias para a prática médica, representando um risco para seus pacientes. É o que eu falei. Imagina um cara desse, ele querer operar você de acordo com o seu viés político, né? Sobre sua ideologia, sobre seus posicionamentos. Isso aqui é ruim. Isso aqui é muito ruim. Mas é aquele negócio, né, cara? Olha aqui, ó. O cara, aqui, ele fez o L, né? Não tem muito o que falar. Tá aqui, ó, ele com a coisa aqui do Lula, tal. Mas aqui, a gente percebe que a esquerda tá tendo esses movimentos. E como eu falei em um vídeo ontem, o problema não é a questão em si. É porque a maioria do pessoal da esquerda... salvo um ou outro gato pingado, mas a maioria, cara, 95%, 98%, não tá falando nada sobre esse tipo de posicionamento, sobre essas coisas. Só mostra que esse pessoal gostou disso, sabe? Gostou desse negócio. Eu não sei nem se o CRM vai fazer alguma coisa. Isso aqui talvez faça alguma coisa, talvez passe a mão na cabeça e tudo mais, mas aqui a gente vê que existe até pessoas de esquerda que estão tendo esse bom senso, ou pelo menos que têm ideias diferentes do Charlie. Essa menina aqui, ó, a Catherine Birdwasing, sei lá, não sei. Assim, ó, Charlie Kirk tinha visões tradicionais. Eu não concordava com todas elas. Sou a favor do direito ao aborto, a favor das leis de armas. Não sou cristão e não apoio tudo que está na Bíblia. Mas, meu Deus, como eu respeitava o Charlie. Você não precisa concordar com alguém em tudo para admirá-lo. Que homem extraordinário, sempre na estrada, se colocando no perigo, tentando reparar os danos causados pelas escolas e universidades americanas. Ele sempre foi respeitoso. Nas raras ocasiões em que não era, ele se controlava e repetia a frase. Ele deu conselhos aos jovens que estavam perdidos. Charlie foi um dos poucos que realmente entendeu o quanto precisamos mudar da cultura educacional, tanto nas escolas quanto nas universidades. A maioria das pessoas não vê o Charlie, viu. As instituições educacionais são o coração da sociedade. Elas moldam o futuro. O mundo ocidental perdeu um general importante na luta pela nossa sobrevivência. Charlie era o melhor de nós. Percebe o peso disso aqui? Aqui também, ó, Charlie Kirk era muito bem conhecido somente pela geração Z, por ser um fenômeno na plataforma TikTok. Agora, a grande parte da comemoração da sua morte vem de pessoas mais velhas, como essa professora canadense, que muito provavelmente nunca realmente olharam o seu conteúdo. Então, leram ou escutam alguém dizendo que ele era racista, nazista, etc. Tudo mentira. E assim, em ato puro, Victor Snelling, egocentrista, comemorou um assassinato. Muitos deles estão perdendo seus empregos por causa dessas comemorações. Veja o caso do neurocirurgião brasileiro. Aí ele vai falar, e realmente, quando ele vai falar aqui desse movimento do TikTok, sobre essas coisas, vai mostrar como ele era conhecido assim entre os jovens. E os jovens, eles gostam desse negócio de se expressarem da forma como eles gostariam. E ver algo desse tipo aqui assusta. Ver algo desse tipo aqui mostra que as coisas não podem ser desse jeito. E esse movimento, como ele falou aqui, está crescendo nos Estados Unidos, né? Comentário celebrando nossa sacerdote de Charlie Kirk, fundador do grupo Turning Point USA, tem levado a demissões de professores, jornalistas, funcionários de empresas privadas e até de órgãos públicos dos Estados Unidos. Um dos casos mais comentados nos últimos dias foi o de Laura Shotlishin, assistente de direção do Middle Tennessee State University, que escreveu no Facebook: "O ódio gera ódio, zero empatia." A universidade afirmou que os comentários foram inapropriados e insensíveis e anunciou sua demissão imediata. Você vê que, quer dizer, você está dando a sua opinião, você está debatendo com pessoas que são contrárias à sua visão de mundo, às suas ideologias, sobre essas coisas. É o quê? É ódio. A lógica desse pessoal é exatamente essa. Mas isso aí está cobrando o seu preço, como foi cobrado dessa moça aqui, né? Aí aqui a gente também vê que o Robert Sterling, ele falou
eu falo várias coisas aqui, eu traduzi aqui o post, mas eu vou ler só um pedacinho aqui para não ficar tão longo, por causa que ele mesmo colocou ali, aviso de discurso longo, né? Meus amigos liberais não têm a mínima ideia de quão radical a última semana foi para dezenas de milhões de americanos comuns. Não tenho a mínima ideia. Não estou falando de pessoas online, estou falando de americanos comuns, normies, né? Pessoas que navegam por post do Facebook e Reels do Instagram na fila do drive-thru, do Dutch Bro, moderados políticos que conversam no bebedouro sobre touchdowns, assim, pessoas comuns, né? Show do Bon Jovi, sobre o talk do Twitter, enfim. Milhões deles, dizendo milhões, eles estão conectados e se devolvendo. Eu vou ser sincero, eles culpam vocês, eles culpam a esquerda, dependendo de vocês acreditar o que isso justifica. Enfim, ele está falando sobre esse pessoal que está no seu dia a dia. Olha o que ele fala. O fato número 1, né? Dezenas de milhões de americanos começaram a semana vendo uma loira de 23 anos, uma jovem que praticamente todos os pais que assistiam imaginavam a própria filha esfaqueada no pescoço por um criminoso profissional. Essa pessoa, eles estão descobrindo que o assassino já havia sido liberado da prisão 14 vezes, né? Que foi daquela jovem ucraniana. O segundo fato, 2 dias depois, 200 milhões de americanos assistiram um vídeo de assassinato de Charlie Kirk enquanto falava com estudantes universitários, também, que foi o que ele falou aí. Terceiro, imediatamente após verem as filmagens de um jovem pacífico sendo baleado no pescoço, essas mesmas pessoas acessaram o Facebook e Instagram. Lembre-se, estamos falando de americanos comuns, não de usuários perpetuamente online no Twitter ou do Blue Sky, né? Não estou falando assim de pessoas que são envolvidas em política, pautas mais políticas, essas coisas. Não estou falando dessas pessoas, não. Estou falando de pessoas corriqueiras que não estão nem aí. O brasileiro médio, aquele cara que está vendo Big Brother, aquele cara que está vendo o Campeonato Brasileiro, enfim, esse pessoal que ele está falando aqui. E viram alguns de seus enfermeiros, professores, administradores universitários e funcionários do comércio local celebrando esse crime horrível. Não apenas defendendo, mas o aplaudindo. Quer dizer, vendo esse pessoal, vendo todo esse problema aqui, eles vão lá e estão batendo palma, comemorando. É isso que está sendo mostrado na internet hoje. São as pessoas realmente se expressando dessa forma absurda, celebrando a morte de uma pessoa que tinha ideias opostas, e mostra que essas demissões que estão vindo a cavalo, porque esse pessoal realmente merece ter uma retaliação à altura, porque isso passa do crivo não ideológico, não do político, mas passa pelo crivo humano. Quanto nós estamos perdendo a nossa humanidade por conta de viés ideológicos, por conta de posicionamentos políticos, por conta de qualquer coisa. Como nós estamos perdendo a nossa humanidade somente por ver alguém pensando diferente de nós. Isso aqui é um vídeo mais reflexivo aqui, terminando assim, mas realmente, como nós estamos perdendo nossa humanidade, assim, esse é um momento de reflexão, e como eu disse, essa morte do Charlie Kirk, ela, assim, traz um parâmetro diferente para a gente, como a gente pode estar vendo os nossos posicionamentos diante de todas as coisas que nos cercam, seja nas redes sociais ou não.